me chamo Cirlei Limberger, sou decoradora de interiores e nesse canal eu te ensino decoração de um jeito fácil e descomplicado. E quero te convidar a inaugurar comigo um novo quadro neste canal. Então, se tu ainda não é inscrito, já te inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos para acompanhar todos os episódios desse quadro. Do antes ao aconchego. Toda casa tem um antes. E esse antes carrega histórias, rotinas, limites e muitos desejos. Nesse quadro, do antes ao aconchego, eu acompanho a reforma da casa de pessoas reais, mostrando o processo como ele é, com as escolhas conscientes, com todos os desafios, decisões pensadas para quem vive ali. Aqui, a transformação vai muito além da estética. Ela começa na escuta, passa pelo entendimento da rotina e se constrói com intenção. Nesse primeiro episódio, você vai conhecer o antes dessa casa, a história dessa família que irá morar nessa casa e os motivos que levaram essa família a desejar essa mudança. Ao longo dos próximos vídeos, eu vou te mostrar cada etapa dessa transformação, do planejamento às escolhas finais, sempre buscando criar um espaço mais funcional, acolhedor e cheio de significado. Seja muito bem-vindo ao Do Antes ao Aconchego. Essa é a primeira história e a transformação começa agora. Ei, jamais faça uma obra dessas sem acompanhamento de um engenheiro civil. Falou? Vamos conhecer essa obra comigo? Primeiro, né, reunião de alinhamento. A gente já alinhou as expectativas e aqui a gente está buscando referências e eu tô com uma ideia incrível para salvar a sensação de amplitude, quer dizer, a falta dela, dessa casa. Mas vocês vão acompanhar ao longo de todo o nosso processo. E claro, né, a gente precisa trazer todas as ideias, mostrar para a cliente, e às vezes ela não quer, às vezes ela quer, às vezes ela não sabe se quer, mas enfim, a gente faz uma vistoria inteira no imóvel, fazendo todo o levantamento do que precisa ser mudado, do que pode ser mudado e principalmente, né, daquilo que os clientes querem e topam. E aí a gente chega na melhor fase, da demolição. Aqui então nós concluímos toda a parte da demolição da casa. Como vocês podem ver, eu vou mostrar em mais detalhes, várias paredes foram removidas, o telhado foi todo removido, porque todo o madeiramento estava comprometido, estava com cupim, então nós descartamos. Além, né, dessa alteração nas paredes, então para configurar o layout, a distribuição dos cômodos, a gente vai subir um pouco essas paredes, então vai ser feita uma cinta aqui em cima e a gente vai subir um pouquinho essas paredes e aí o telhado será um telhado totalmente novo, com uma inclinação diferente da inclinação original, né, do telhado da casa. Lembrando, gente, toda esta obra é acompanhada por um engenheiro civil, que é o responsável técnico pela obra. Jamais, nem eu, nem vocês, poderiam fazer esse tipo de obra dessa grandeza, dessa plenitude, sem um responsável técnico, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês as paredes que saíram e vocês vão poder comparar no projeto como era e como está, né?
E por que a gente tirou, e por que algumas paredes a gente vai fechar e outras a gente abriu. Bora comigo? Aqui onde eu estou era um puxadinho. Então o que a gente fez? Tinha uma porta de garagem, mas não entra um carro aqui dentro. Então a gente tirou a porta, depois vocês vão poder ver, a gente removeu a porta e vamos subir com a alvenaria, para que eu tenha parede, inclusive, para apoiar o mobiliário. As paredes que dividiam a sala de estar desse cômodo aqui, que possivelmente devia ser uma copa, e dessa parte aqui que era a cozinha, e daqui que era provavelmente uma sala de jantar ou até cozinha, porque tem uma torneira ali, isso tudo nós removemos. E removemos inclusive a parede que dividia esta área aqui daquela peça lá que é um quartinho, uma salinha íntima, algo do tipo, tá? Então a gente ficou com esse plano todo aberto. Isso trará uma amplitude visual muito interessante. Lá naquele canto, lá naquela janela, lá nós teremos um home office barra quarto de hóspedes, onde a gente vai colocar um sofá-cama, uma bancada de trabalho e tal. Porque o nosso personagem, né, o marido, o pai da família, ele é professor. Então ele utiliza muito de livros e preparar aulas e tal. Então ele trabalha também bastante em casa. Então naquele cantinho lá será o home office dele. Aqui será a sala de jantar, aqui a sala de estar e aqui será a cozinha. Aqui, se vocês olharem nas imagens do projeto, tinha uma parede e uma porta. Então a gente abriu, vamos nivelar o piso e essa parte que tinha uma pequena churrasqueira vai ser integrada, né? Vai ficar integrada aqui com essa parte da sala, cozinha, e vai ser um grande plano aberto. Ali que eu falei para vocês que tinha uma porta, tá? Era como se fosse uma porta de garagem, mas de fato não entra carro nenhum. E se vocês podem observar, a gente tem basicamente essa parede aqui e aquela ali. Ali eu não vou apoiar muita coisa em termos de mobiliário, né? Então eu tenho essa parede e agora terei aquele pedaço de parede lá para apoiar. Uma lareira, uma TV, a gente ainda não definiu 100% o layout do mobiliário. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, né? O quanto tinha piso diferente nessa casa, né? A gente tinha toda a parte dos dormitórios que está no cimento, então talvez em algum momento pudesse até ter um carpete, alguma coisa parecida. Aqui a gente tem um piso cerâmico, aqui a gente tem outro piso cerâmico, aqui a gente tem outro piso cerâmico, aqui era o cimento, lá nós temos outro piso cerâmico. Isso tudo nós vamos, né, anular. Vamos nivelar esse piso, porque tem uma pequena diferença daqui para cá, por exemplo. Então a gente vai nivelar tudo e nós vamos utilizar um único piso na casa inteira. Isso vai garantir unidade. E com essa unidade a gente também tem a sensação de espaço muito maior. E toda essa obra, ela vem para trazer essa sensação de amplitude e fazer essa metragem quadrada da casa se multiplicar. Isso é possível através de vários recursos que a gente vai usar. A unificação dos pisos, subir o pé direito, fazer um forro invertido, pintar esse forro de branco. Tudo isso faz com que a metragem quadrada da casa seja ampliada e muito. Aqui, que era a porta que dava entrada, acesso para esse cômodo, que era um dormitório e será o dormitório do casal, essa parede nós vamos fechar. E aqui que tinha uma espécie de, sei lá, passa-pratos, enfim, nós abrimos e a porta de acesso para o dormitório do casal será aqui. Aqui nós vamos criar uma paredinha, alinhando com essa parede aqui, para criar um hallzinho para o banheiro e também para que o banheiro não fique com a porta voltada para a área social, tá? Agora vem ver o banheiro. Aqui no banheiro nós já retiramos todo o azulejo que revestia as paredes. Os equipamentos de pia, vaso e chuveiro ficarão no mesmo lugar. Nós vamos rebocar essas paredes, revestir com cerâmica apenas na área do box, tá?
E o restante ou vai receber lambris, chip-lap, borda em batem, papel de parede ou simplesmente pintura. E esse banheiro aqui também ficará muito maior, porque o telhado que nós faremos será um telhado invertido. O forro não vai ser um forro reto, então a gente vai ter um pé direito muito maior aqui, o que vai fazer com que a sensação de espaço seja muito maior. Essa janela aqui nós vamos retirar e vamos utilizar em um dos dormitórios que originalmente tinha uma porta-janela, meio porta, meio janela, um negócio meio esquisito. E aqui nós vamos utilizar uma janela maior, quase como se fosse uma porta-janela. E aí essa janela ali, vem pra cá que eu vou te mostrar pra onde ela vai. Ela vai aqui. Anteriormente a janela era aqui, mas essa parte vai ficar para dentro da cozinha. Então nós abrimos aqui até para ter a vista do jardim. A gente vai ter um jardim, um quintal, uma piscina, enfim, né, futuramente. Então nada melhor do que ficar olhando para o jardim. Aqui é o quarto de uma das filhas. Aqui nós vamos criar uma parede e aqui a gente vai criar outro banheiro. Esse vão aqui, ele não existia, então a gente abriu para fazer o acesso para este banheiro que vai atender os 2 dormitórios de solteiro das 2 meninas do casal. E aqui também, ó, essa janela que originalmente dá para casa do vizinho, né? Abriu a janela, dá de cara com o quê? Um paredão. Não. A gente vai pegar essa janela e vai colocar aqui também, porque olha que legal, ter a vista para o jardim. A gente sabe que uma reforma desse tipo é, na verdade, uma caixinha de surpresa. A gente, aliás, apelidou a obra de Kinder Ovo, não pelo tamanho, e sim pelas surpresas, né, que aparecem ao longo do caminho. Agora, no estágio em que a gente já está, as surpresas elas cessam a princípio, tá? Então tudo que a gente tinha assim de grande surpresa ao demolir, a bater nível e tal, já aconteceram. E uma delas, que com o telhado a gente não tinha como ver, e é uma coisa extremamente perigosa, inclusive, né? Não é nem um pouco seguro. Toda a parte elétrica da casa, toda a fiação está vindo dentro do reboco, com fios simples, fracos, né? Então não é nem um plástico-chumbo e tudo tá soldado na massa do reboco. Então toda essa parte elétrica a gente vai ignorar, e a gente vai fazer as descidas e fazer toda a parte elétrica nova da casa, né? Seguindo com mangueira, colocando, né? Tudo seguindo, né, a segurança e enfim. Então essa foi uma grande surpresa porque isso elimina todo e qualquer ponto de tomada interruptor que a gente tem aqui, a gente vai ter que zerar, a gente vai ter que começar do zero. Outra grande surpresa foi descobrir que dentro da antiga churrasqueira tinha uma parte vazada no tijolo, que saía fumaça dentro da casa do vizinho. Então a gente demoliu toda a churrasqueira e inclusive com isso resolvemos mudar a churrasqueira de lugar. Mas entendem quando a gente fala de Kinder Ovo? É isso, mas eu acho que agora as surpresinhas elas acabaram. O material do novo telhado já chegou, está sendo descarregado e com isso nós passamos para uma segunda etapa que é da reconstrução. Mas isso fica para o segundo episódio e eu te espero lá no segundo episódio. E assim finalizamos o primeiro episódio da reforma da casa tão sonhada, dessa família tão querida. Me conta aqui nos comentários se vocês curtiram o formato de vídeo e as informações que estão nesse episódio. Lembrando que estou começando nessa jornada e eu conto com a tua ajuda para construirmos esse quadro e que esse quadro seja incrível. Não esquece de deixar teu like e podem perguntar à vontade tudo que vocês quiserem sobre esse primeiro episódio dessa transformação incrível. Eu já estou doida para compartilhar com vocês o episódio 2, mas calma, vamos fazer a obra andar. Então, se tu ainda não é inscrito aqui nesse canal,
tá na hora de se inscrever, porque esse quadro ele vai bombar, eu tenho certeza absoluta. E já ativa o sininho aqui para receber as notificações para os próximos episódios. Nos vemos no episódio 2. Tchau!